Então, primeira coisa, vamos falar dos sprites. Ó, sprite, eu tenho o bullet, que ele é um simples quadrado, só que ele está bem pequenininho. Aqui no editar imagem, eu coloquei ele no modo 12 por 12, olha lá, bem pequenininho. Ó. Pode vir aqui, essa parte tem um quadradinho branco, né? Se você quisesse, podia colocar colorido, mas como estava tudo no modo branco, deixei desse jeito. Play, que só o bullet tá aqui, ó. Você quiser mudar de tamanho, você entra aqui, ó. Liga esse botãozinho, você mexe, boa vontade. Coloquei 12 por 12 até que ficou grandinho. Se você acha que ainda pode mexer um pouco mais, pode tirar. Colocar 10 ou 8. Porque depois que eu fiz, eu vi que ainda ficou um pouquinho grande. Mas esse tamanho tá legal. Um projetozinho não tão pequeno. Play, desse jeito aqui. Na verdade, eu acabei usando a ferramenta de. Eu entrei em editar imagem e usei essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta que fez. Eu vou até fazer de novo para você. Baixo, eu vou apagar tudo. Eu fiz assim. Essa ferramenta aqui, ó. O triângulo aqui, ó. Essa aqui, ó. Ferramenta polígono. Polígono. Ó. Aqui, ó. Aí eu fiz o quê? Vou voltar para o tamanho pequeno. Assim. Vou ter que colocar, ó. Chama forma. Ou a ferramenta linha normal. Assim. Tá aqui do meu jeito de fazer. Tranquilo. Aí coloquei aqui, ó. Fiz o rock big, uma rocha grande. Tem uma coisa aqui que acontece, Miguel, que é interessante você saber que é o seguinte, ó. Aqui tá a rocha, tá? Ela tá no tamanho de 100%, para fazer uma rocha grande. Fazer uma rocha grande. Se você resolver pegar essa rocha e transformar ela em uma rocha pequena, vai deformar. Você pega, por exemplo, você podia muito bem vir aqui, ó. Pegar uma rocha big, vir aqui duplicar, e pegar o duplicado, colocar um tamanho pequeno. Só que é bem complicado. Assim, ó, a rocha big eu coloquei, a rocha pequena eu coloquei o quê? 64. Eu acabei fazendo uma nova, eu preferi. Porque quando eu fui duplicar, não ficou legal. Aí eu coloquei também 64, 64. Ah, uma coisa super importante, Miguel. Todos, principalmente o bullet, principalmente o player. Tem que vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Repara bem. Aqui, ó. Quando você manda pra cá tudo, o eixo. Você lembra que a gente trabalhou o eixo naquela aula? Aqui, ó. Vem aqui nesse canto aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Parte do meio central. É o pivô. É como se fosse o ponto âncora do seu objeto. Por que é importante isso? Porque se você não faz isso, quando você vai rodar, por exemplo, a nave, ela pega pela uma das rabeiras da asa. Ela, tipo, se ela está centralizada, ela roda direitinho, igual você viu no meu projeto. Se você deixa aqui, ó, a parte esquerda superior, que é o básico, aqui, o padrão, o default, o que vai acontecer? Ela vai girar como se estivesse pegando de referência uma das asas, pela parte traseira. Fica feio demais, assim. Fica meio... Você sente uma certa sensação estranha quando você está jogando, assim. Então, coloca tudo na parte aqui, ó, parte do meio central. Aí você, como se fosse, centraliza o pivô. Tá, olha lá, dá pra ver nitidamente ali, ó. Tá bem no meio, tá bem no miolo, olha lá. Tá bem no miolo. Beleza, cara. Aí agora, a gente já fez isso na última aula, não foi? Aqui, ó, objetos. Objetos. Fez objetos. Tem dois jeitos. Aqui, ó, não é, aqui, ó. Olha o que tá acontecendo aqui. Objeto rock é um só, não tem big e small, é um só. Layer. Object game é uma coisa vazia, uma coisa é um vazio, tá? Não tem sprite. Você vai entender depois. E objeto bucket, tá? Então o que aconteceu? Você pode criar um objeto vazio, dar um nome, vai aparecer um lugar para você colocar o objeto, igual aqui, ó, né? Aparece você vai arrasta,
que nem a gente fez no primeiro jogo. Vai aparecer uma área sensível para você arrastar e soltar. Você vai lá com o sprite e solta. Pode fazer isso. Nesse caso, eu fiz diferente. Como que eu fiz aqui? Eu vim aqui no objetos, ó. Cliquei nesse maisinho aqui, ó. Eu vim nesse aqui, ó, objetos. Você clica aqui, ó. E aqui, ó, você coloca quantidade. Ó. Por exemplo, aqui, ó, 4. Você vem nesse maisinho, vou repetir de novo aqui, ó. Do lado desse filtro aqui, ó, tem esse maisinho. Você vem aqui, você pode criar coisas aqui. Tá tudo aqui, ó. Caminhos, cenas, tudo. Tudo que você pode criar tá aqui. Você vem em objeto, define aqui primeiro aqui embaixo 4 e dá OK. Objeto, criar. Dentro da pasta objeto, ele cria 4 objetos. Aí o que você vai fazer? Você clica no filtro, por exemplo. No caso, eu já fiz. Isso aqui eu vou acabar apagando. Para te mostrar mesmo. Foi uma ideia, uma forma de fazer nova. Eu achei legal de compartilhar com você. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá falando sem sprite. Se você pegar aqui, por exemplo, o sprite do player, ó, clica aqui, pegar esse objeto vazio aqui. Você arrasta e solta para cá, aqui, ó. Olha só como é que são as coisas. Fica aparecendo aqui, ó, sem sprite, ó. Nesse lugar aqui, ó. Vou fazer uma marca para você entender. Essa área aqui, ó, ela fica desse jeito que tá. Porém, quando você clica no sprite, vai acontecer uma mudança. Repara bem, ó. Peguei o player, ó, olha lá, virou um arraste aqui. Virou uma área para você fazer um drag drop. No caso, eu não vou fazer porque eu já fiz. Então, você vai fazer isso com o bullet, com o player, com o rock. E vai esquecer o objeto game, você esquece. Ah, Miguel, importantíssimo, tá, cara? Vou pagar aqui tudo que eu fiz. Cara, importantíssimo, como a gente vai trabalhar com script, importantíssimo para não dar pau, você escrever exatamente perfeito igual o meu. Ó, SPR underline rock underline small, SPR underline rock underline big, SPR underline player, SPR underline bullet, são os sprites, SPR de sprite, underline e o nome. No object obj underline bullet, obj underline game, obj underline player e obj underline rock. Tem que ser totalmente perfeito. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com script e ele busca as informações corretas. Então, daqui a pouco eu vou começar a te passar os scripts. Se você fizer um detalhe aqui no capricho, falar assim, vou fazer um pouquinho diferente do professor, quero inventar moda. Lá na frente vai dar pau, porque esses nomes eles vão ser usados nos scripts. É assim que ele aciona as coisas ou não. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Trocar o Sprite Rock Big para o Sprite Rock Small. Ele vem aqui e busca aqui, ó. Então, se você tiver colocado, sei lá, por exemplo, Small com um L só, você esqueceu de bobeira que Small é com 2 L's, colocou um L só, isso aqui já não vai funcionar. Tem que ser perfeito, porque está assim no script. Você precisa de um tempo ou você está comigo? O que você está fazendo? Quer mais um minutinho? Eu tô... Quê? Você já está comigo? Sim. Beleza, então vou passar para os scripts. Beleza, então aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? Então a parte do sprite já está pronta, a parte dos objetos. Aí agora o que a gente vai fazer? Você já sabe. Toda vez que você clica em algum OBJ, ele abre essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que dá pra gente a estrutura do. Você vem aqui, ó, coloca, tem o criar, né? Que é o criar, que é eventos. Né? Vamos começar pelo play. Ó, o play ele tem três. Ele tem etapa inicial, etapa e objeto rock, que é a estrutura de. Ele conversa com o objeto rock, quando ele toma dano. A primeira coisa, tá? Vem aqui objeto, ó, eventos, desculpa, eventos. Vem aqui, ó, etapa, pega o etapa inicial. Etapa inicial, tá? Quando você vem nele, vai aparecer, tem um script até grandinho aqui, tá? Ó, então o que a gente tem? O app, ele é a questão do, ó, motion edge. É a questão da aceleração, tá? E no Django, a questão do, esse cara aqui, ele faz o movimento do. Esse motion edge,
Exatamente aquela questão do impulso, tá? Se fosse no Unity, naquele no Unity Playground, seria o push. Beleza. Aqui embaixo tem uma coisa que você já viu no primeiro projeto, que é o VK Left e VK Right, que é o quê? VK, a abreviação é tipo Verify Key, verificação de tecla. Então, se keyboard check left, aqui ó, image angle mais igual a 4. Se for pro right, image angle menos igual a 4. Então, aqui se fosse pegando de novo o exemplo do Unity Playground, é o rotate. Te dar aí para você copiar lá. Aí agora eu te mandei a segunda parte, que é os dois, que é o rotate. Então, primeiro eu te mandei o push, o impulso, e agora eu te mandei o rotate. Beleza. Aqui, olha só. O que você tem aqui, olha só. Move wrap. True to zero. Isso aqui é aquele esquema dele aparecer no final. Se ele transborda para fora da tela, ele aparece no outro extremo do outro lado. O Move Wrap faz isso aqui. É como se fosse um desempacotamento, assim. Se ele sair no extremo aqui sudeste, ele vai aparecer lá na outra ponta. Então, é esse aqui, ó. Move Wrap True e zero. Eu já vou falar uma coisa que você vai ver lá na frente. Lá nas pedras, quando a pedra é grande e ela tem o mesmo movimento, aí no caso da pedra é 100. Por quê? Porque tem que esperar entrar, tem que sair 100 pixels, tem que esperar sair 100 pixels para ela poder sair. Aqui no caso não precisa. Por exemplo, se você às vezes fala assim, professor, eu não queria que ela aparecesse automaticamente, eu queria que ela saísse um pouco da tela, demorasse um segundo para voltar. Você pode colocar aqui no True 10, que é um delayzinho para ela entrar. No caso da pedra grande, ia ficar muito feio se quando ela encostasse na beirada, ela já desaparecesse para sair na outra ponta. Então a gente fica mais bonito pro olho quando ela entra um pouco para dentro, ela passou um pouco, já passou mais da metade, aí que ela volta do outro lado. Por isso que no outro lá é 100. Então, esse zero é porque não está contando com nenhum delay. É automático. E se você quer um delay, você coloca o valor aqui no lugar do zero. No caso da pedra grande, você vai ver que é o mesmo move wrap, só que com 100. Tanto é que depois, se quiser, você vai lá e tira. Ou coloca zero. Você vai ver que ela vai encostar na borda e já vai sumir. Vai ficar meio estranho assim. É melhor assim. E aqui eu tiro, olha só como é que eu tiro. Ó. If mouse check, mouse underline check, underline button, underline pressed. MB left. É o botão que a gente mais usa, esse botão comum que a gente usa para fazer tudo. A gente resolveu usar o left. E aí, abre e fecha parênteses, instance create layer XY instance, porque busca aqui, ó. Instance, porque busca aqui, ó. É o endereço, né? E aqui, ó, por que eu falei que tem que ser perfeito? Objeto de bullet. Acabei de falar que tem que ser perfeito, porque ele busca aqui, ó. Se você escreve, por exemplo, bullet bill, você tinha que vir aqui e escrever bullet bill, que é o nome da variável do jeito que tá lá. E esse cara aqui, ó, esse instances aqui que você tá vendo, é esse cara aqui, ó. É onde que tá aqui, ó, instances. Ó. Por quê? Porque instância, se você clica nesse instância aqui, você vai ver todos os objetos do jogo aqui dentro. Olha lá, tá tudo aqui dentro, tá? Então vamos lá, vou continuar. Deixa eu te mandar aí agora o. Ok, faltou esse pedacinho final. Beleza? Aí. Então aí eu mandei agora o Movie Wrap e o esquema de instanciar um projétil. Com o mouse, com o botão do mouse. Se quiser, vai lá dar uma testada. Se quiser que eu espere um pouquinho. Dá uma entradinha lá, Miguel. Dá um play aí. Ok. Dá uma entradinha aí. Vai lá, dá uma mexidinha na nave. Roda ela no jogo. E, você já colocou ela no jogo? Importante, cara. Aqui, ó. Uma coisa que eu não sei se você fez. Tem que vir aqui em cena, ó. Cena. Room. E dentro aqui, ó. Arrasta para cá o objeto player e coloca alguns objetos do Object Rock. Se você não fez isso, faz agora.
pega o OBJ Player, coloca lá a sua nave. Eu coloquei mais ou menos ali no centro, um pouquinho pro lado. Ó. Coloquei uns objetos de rock. 5. Coloquei 5 meteoros grandes. Né? O único que tem aqui é o rock. Ah, Miguel, importante, tá? Não sei se você fez isso, eu acho que você fez. Aqui no Object Rock, quando você vai colocar um sprite, é para colocar o do Big, tá? Porque quando você está aqui no sprite, tem dois, eu tenho o Small e o Big. Você deve ter lembrado de fazer isso, né? O Object Rock, já que no default inicial é o meteoro grande, então aqui nesse Object Rock você tinha que ter colocado o Big, mas eu acho que você fez isso, né? Sim. Tá. Então você tem que testar o quê? O que você tem que testar? Se ela está andando para frente com o botão, se você está tendo impulso de uma tração com o botão up, se ela está girando para os lados em ângulo direita e esquerda, e, e a questão do botão esquerdo para soltar projétil. Aí só me dá uma palavrinha, só me dá uma palavrinha se tá de boas. Mas, Top. Então vamos continuar. Beleza, cara. Essa é a primeira parte do OBJ Player. Vou continuar nele, tá? Porque agora aqui eu tenho uma outra coisa que é etapa. Então agora não é etapa inicial. Então isso aqui foi a inicial, tá? Outra coisa é peraí. outra coisa é etapa. O que é etapa? A etapa é o seguinte, cara. Na verdade, tá vazio. Peraí, só um pouquinho. Ó, o OBJ, vou pegar aqui o Object Rock aqui, ó, que já é a área de colisão, tá? Já vamos entrar na parte de colisão, que a gente já mata o. Não é. O etapa tá vazio, cara. Aqui, ó. Então vem cá em objeto, adicionar objeto, colisão, objetos, e escolhe o Rock. Porque você não vai interagir, você vai interagir só com a Rock. Então, quem vai interagir com a Rock é o Bullet. Então, então, você só vai interagir aqui com o Rock. Então, pega aqui o objeto Rock, vai aparecer isso aqui, ó. Aí você vai colocar aqui, ó, um efeito, cara. Tem um efeito aqui que eu quero te mostrar agora, que é isso aqui, ó. Effect underline create underline above. Effect firework X, Y, U, C, white. Tá? Então, o que está acontecendo? É uma pancada. É uma pancada que você. É uma pancada que você leva. E instance destrói. Destrói o quê? Destrói, no caso, você. Se você tomar um dano, não tem vida nesse projeto, tá? Você ter life, você ter uma segunda chance, não. Encostou no meteoro, igual na vida real. Você tá lá no espaço, lá encostou no meteoro, já era. Então esse destrói aqui, ó, se fosse Other, se eu escrevesse aqui Other, ia destruir o rochedo. No caso é você. E aqui, ó, objeto, obj game.alarme 0 igual a 120. Aí tem a ver com o game, que a gente vai fazer daqui a pouco. Já vou te mandar esse código inteiro, pelo menos já fica pronto para você aí. Que a gente vai trabalhar com uma espécie de. Esse OBJ Game, olha como é que você trabalha ele, cara. Vou te falar isso de uma vez. Só vou copiar para você e vou te falar sobre o OBJ Game. Peraí. Ele é uma coisa que ele fica pequenininho no mapa. Porque assim, ó, repara bem, escuta só. Aqui tem uma situação que é o restart. Mas se você tivesse sido destruído, o restart nunca acontece. Então é como se você tivesse criado uma espécie de uma reflexão, um ponto, de um rastro, um lastro do que você quer fazer num outro objeto chamado game que vai ficar permanentemente no jogo. Eu vou te mostrar ali agora. Porque senão nunca ia conseguir dar restart, porque se você vai destruir, como é que você vai dar o restart? Eu vou te mostrar agora na prática como que isso funciona. Rapidão. Eu te mandei agora aí, ó, o que é para colocar tudo dentro do OBJ Rock. Certo? Tá. Beleza, vamos continuar. Aqui, ó, o game, olha aqui, ó, falei desse negócio do OBJ Alarm. Quando você tem essa estrutura aqui, ó, é tipo um array, é uma lista, tá? E parte do zero é como se fosse o primeiro. Zero aqui é um, é o primeiro. Na programação, normalmente a gente conta um para uma coisa, por exemplo, uma laranja, uma cebola, a gente parte do um.
Na programação, não. Tudo que for na base da programação, o zero é que é o primeiro. Então, aqui, ó, é o... Então, o que acontece aqui no OBJ Game? Olha o que você tem aqui. Você tem criar. Aí você tem aqui a estrutura de points. Ó, points igual a zero. Ele define pontos. Então, você pode vir aqui, ó, dentro do OBJ Game, criar, né? Que é o primeiro lá. Criar. E vai... Coloca pontos igual a zero. Aqui, ó, alarme zero aqui, ó. Olha onde você vem nesse alarme, ó. É aquele alarme lá. Ó, você vem isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, em alarme e zero. Tá aqui, ó, alarme zero. Você pode colocar, é como se você tivesse 11 gavetas de som aqui, ó. Você pode usar. Você pegou a primeira. No alarme, depois que você tiver feito, você vai colocar aqui, ó, room restart. É o que ele faz. Então, você lembra no Scratch, cara, quando tem aquele negócio do transmita mensagem? Para que, você lembra disso, cara? Que Uhum. é tipo assim, você vai dar uma função para outro personagem ativar uma tela de game over. Aí você vai lá e fala, transmita game over. Aí aquele personagem pega, transmita game over e mostra a tela para você, lembra? Lembra de transmissão, né? Sim. É mais ou menos isso, cara. É basicamente isso. Olha o que você fez. Dentro do OBJ Game, lá no, ó, então no Player, você criou o, uma coisa chamada, você ativou aqui o alarme e fez o quê? Aqui, ó, no Object Game, então, você usou aqui, ó. Dentro do alarme zero, você colocou um restart. E fora isso, tem esse aqui, ó, desenhar GUI, que é o quê? É onde que vai aparecer, cara. Esse desenhar GUI é aqui, ó, desenhar para você é a HUD, é a HUD. Você tem que desenhar a sua onde vai aparecer peraí, aqui, ó, dentro aqui, ó, adicionar evento, tem desenhar. E dentro de desenhar a segunda opção aqui, ó, desenhar GUI, tá vendo? Desenhar, desenhar GUI, tá? Isso aqui é o quê? É onde que vai aparecer o seu, onde que vai aparecer seu, olha aqui, ó, draw text 10 points. Então você definiu o tamanho pequenininho, 10 e 10, cara. Ficou pequenininho no cantinho superior lá em cima. Então, isso aqui é para esse desenhar GUI são informações da HUD, informações que estão na tela. Então, esse é o game. E outra coisa importante do game é isso aqui, tá? Volta em room, aqui ó, volta em room. Você vai fazer isso aqui para mim agora, ô Miguel. Escuta essa. Vou fazer isso aqui, ó. Vou voltar em room. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo essa bolinha pequenininha aqui? Você tá vendo, cara? Aí, Sim, tô vendo. você tá vendo uma bolinha pequenininha aqui nesse cantinho aqui, ó? Vou fazer uma marquinha para você entender. Aqui, ó. Mas tá vendo que aqui tem um negocinho pequenininho, ó? Ali, cinzinha. Sim. Então, olha o que que eu fiz. Esse Object Game, que ele não tem um objeto, que ele não tem uma figura concreta, assim, que você vê um sprite, você tem que colocar ele no jogo, senão é como se fosse aquele negócio que eu estava falando mais cedo. Como que você vai dar o restart se o restart está dentro do personagem que foi destruído? Então você faz isso, você cria uma estrutura. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o Game Object, vai arrastar e vai colocar no jogo. Só que como ele não tem sprite, ele fica essa interrogaçãozinha. Então se eu soltar ali, ó, qualquer lugar do jogo, é para colocar no cantinho ali para não aparecer. Então, quando você tem um objeto não visível no Game Maker, ele fica tipo uma espécie de uma interrogação branca dentro de uma bola cinzenta. Aí apareceu ali, tá de boa. Então agora vai funcionar, porque você criou uma espécie de lastro de uma coisa que foi destruída, manteve o mensageiro no jogo real, ali no jogo, mesmo depois que ele já saiu fora. Beleza, velho. Então a gente já conversou do player. Deixa eu ver. A gente já conversou do player, tá? E a gente já conversou do rock. Não, a gente vai falar do rock agora. A gente falou do player e do game. Tá. Ok. Deixa eu só dar uma revistada. Então, estamos aqui no. Beleza. Então a gente já viu o player e já viu o game. Vamos falar do bullet. Ó, o bullet, esse aqui, ó.
Então vai lá no bullet. Ó, o bullet tem o criar, né? Que é, vai aqui, ó, adicionar evento criar. No criar, você tem isso aqui, ó, duas situações. Speed 10 e o direction, olha lá que legal. Object underline player ponto image angle. Então, a velocidade é 10 e a direção é a direção a ponta é a ponta da nave, que é o player ponto image angle. Então, ele vai acompanhar o ângulo, a ponta da nave. Então, aqui, ó. Deixa eu dar Uhum. esse cara. Tá aí, ó. Então, criar, né? Esse criar é como se fosse o on start do game do make code. É aquela estrutura inicial. Então, speed dev direction object player image angle. Beleza. E aí tem uma coisa também que é ó, aqui, ó, ambiente externo. O que é ambiente externo? Você vai vir aqui dentro de adicionar evento. Peraí, fico com essas coisas do zoom. Às vezes fica me tampando, cara. Você vai em outro. Lá no final, embaixo, colisão, outro. Aí é tipo como se fosse coisas que não tem muito categoria. Então fica tudo em outro. Ambiente externo. O que é um ambiente externo? O nome já fala. É se você transborda a tela do jogo. Aí lá, instance underline destroy. Isso aqui eu não vou nem escrever, não, viu, Miguel? Você tem que pegar um pouco de escrita também, velho. Isso aqui eu não vou escrever, não, uma linha só. Escreve aí rapidão. Instance underline destroy. Aí você tem que pegar um pouco de escrita também, é bom. Aí abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Uhum. Então, é o quê? É aquele negócio. Saiu do jogo. Isso é importante, cara. Isso é importante. Sabe por quê? Se você está fazendo o jogo e vai ser publicado, se você não lembra de fazer isso, essas coisas começam a ficar residual, viram um resíduo, cara. É igual você tá no seu quarto comendo uma caixa de bombom. Aí daqui a pouco você olha pro lado, tá cheio de papel de chocolate, velho. Você fala, nu. Mesma coisa, assim. É um resíduo que vai ficando ali. E quando você vê, seu jogo ficou pesadão, você tá com dificuldade de jogar, o jogo tá lento. É por isso, cara. Se você dá se destrói, você tá trabalhando de uma forma que tá todo o tempo as coisas que estão já passaram, você tá limando, limando. Aí o jogo vai ficar sempre de boa, leve. Beleza. Agora então vamos falar do rock, que é o último. Então, rock, primeiro, criar, ó. Criar. É o movimento dele. Comportamento. Criar, ele tem essa característica de comportamento. Então, por exemplo, speed 1, bem lento. Direction, igual random 360. E o image angle também random 360. Então, quer dizer, ele tem uma velocidade constante e uma direção. A direção é diferente de image angle. A direção é para onde é como se fosse uma coisa a direção que ele vai e outra coisa é ele rodando em torno de si mesmo. Então, por exemplo, o direction ele pode ir para norte, para sul, para leste, para oeste, é uma linha. Ele vai por uma linha. E o image angle é o quê? É ele rodando em volta dele mesmo, ele fazendo um giro, como se fosse um ponteiro de relógio. Então, uma coisa é a caminhada, outra coisa é ele rotacionando em volta de si. Beleza, vou te dar aqui. Tranquilo. Certo, já coloquei. Uhum. Então tá bom. Aí, você, Miguel, depois com o tempo, cara, como você quer ficar bom nisso aqui, mexe nos parâmetros, cara. Vem aqui, coloca Speed 3, você vai ver que o meteoro vai ficar mais rápido.
que acontece, por exemplo, se eu colocar aqui no random só metade, 180, e no image angle 180? Vai mudar alguma coisa? Você começa a brincar um pouco com os parâmetros, sabe? Você pode tirar umas conclusões legais. Aquilo que eu tinha te falado, ó. Ah, agora cria um novo etapa. Etapa simples. Ah lá, o Move Wrap through the Same, que nem eu já tinha te falado. Você espera uma boa parte da rocha entrar para dentro da tela para ela aparecer de novo. Você pode colocar 200. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai sumir um pouquinho para dentro da tela, esperar um delay de 2 segundos para depois ela aparecer. É bom também. Você vai brincando. E aqui, ó, Image Angle mais um. É como se fosse assim, ó, Miguel. Veja bem, cara. Olha só. Aqui, nesse criar, é como se fosse no Make Code One Start, aquela estrutura verde da inicial. Essa etapa é como se fosse uma coisa que fica lendo o tempo todo, é como se fosse o update. Essa etapa, ele tem essa característica de update, step. Ele tem essa característica de update, ele lê o tempo todo aquela coisa. Então, se você quer uma coisa na inicial, é no criar. Se você quer uma coisa o tempo todo, tanto é que aqui, ó, image angle mais um igual a, olha lá, ó, olha isso aqui, é isso aqui que vale tudo, olha aqui. Image angle mais igual a um. Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, cara, que o rotate vai ficar funcionando o tempo todo. Inclusive, olha só que zoeira. Isso aqui é uma zoeira, velho. Vai ser até um bug. Se você pega, por exemplo, esse direction, tá vendo esse direction? Se você pegar essa Certo. direção, se você pegar essa direção e colocar também um mais igual a um, cara, vai ser bugado. Que ela vai começar a fazer um comportamento muito feio, cara. Que ela vai fazer tipo um, ela vai ficar meio que, parece que ela tá bêbada. Então por isso que colocou só o image angle. Mas se você mexesse, colocasse no direction, aqui, ó, ia começar a fazer um movimento muito estranho que não é condizente com o meteoro, porque o meteoro ele tem uma linha, ele tem uma direção constante, né? Vai indo devagarinho de boa. Então, mas é só eu quero incentivar você a brincar um pouco com esse código, porque é assim que você acaba de repente tendo umas ideias de game, umas ideias de jogabilidade. É bem legal. Agora aqui, ó, volta lá, então vamos pegar agora o bullet aqui, ó. Vem aqui em eventos e vem colisão lá embaixo e vai conversar com a bala. É porque aqui, ó, é onde que para mim isso aqui foi uma parte mais legal do projeto, assim, essa parte de quebrar em pedaços menores, assim, vamos chamar. Bem legal. Então, OBJ para bullet, tá? Aí aqui, ó, primeira coisa. OBJ Game, toda vez que você ativar isso aqui, toda vez que você entrar aqui é porque você já estourou um tiro já encostou. Então de cara aqui, ó, Object Game Points mais igual a 50, então quer dizer, já pontuou. Só de encostar já pontuou. Então isso aqui nem precisa ter condição, porque só de entrar aqui é porque já encostou. Entendeu? Isso ficou claro? Se você tá aqui, Sim. se você tá aqui é porque a colisão já aconteceu. Então, é, OBJ game points igual a 50. Aí aqui, ó. Instance destroy order. Destrói quem? O outro, que é quem? Que é a bullet, que é o bullet. O bullet vai ser destruído, senão ele ia atravessar. E aqui tem um efeito também, só que não é igual, mas é parecido com aquele outro, tá? Esse aqui é o efeito de explosão, o outro é de fire. Esse aqui é um pouco diferente. Ah, não é igual, é um pouco diferente daquele primeiro. Tá? Vou copiar esse primeiro pedaço. Vou copiar, tô vendo que falta 2 minutos para ela acabar, velho. Direção, ó, mesma coisa. É, aqui, ó, o direction, handle, tá? Quer dizer, faz de novo um novo handle, ele muda, né, no caso, ele faz um novo handle de direção. Agora isso aqui, olha só, vou mandar inteiro para você, porque é a última coisa praticamente. Se o Sprite Index for igual a Sprite Rock Big, vai transformar no Sprite Index Sprite Rock Small. E vai duplicar, instance copy igual a true. Duplicou, virou 2. Se
o instance, se o instance number rock for maior do que 12, sprite index, sprite rock big. Então, quer dizer, não, tem um limite. Não pode passar de 12. Se for mais de 12, vai ser o grande. Eu volto para o grande. Ok. E tem aqui, ó, x igual a menos 100, que é a posição. Para ele cair lá no começo. É tipo assim, enquanto for menor do que 12, ele pode sair lá de. Ele está sendo jogado aqui, ó, quando você coloca o x igual a menos 100, ele está sendo jogado para o lado de fora. Enquanto for menos de 12, tá vindo novos. E se nada disso acontecer, destrói. Vou copiar isso tudo aqui para você, cara. Vai cair a aula. Certo. Mas isso aí é uma coisa bem interessante. Tipo assim, você tem um filtro aqui, ó, para não ter mais de que 12. Para o jogo não ficar muito sobrecarregado.